Olá, pessoal! Como vocês estão? Como é bom poder continuar a nossa sequência de aulas de imunologia, tá? E para mim é uma grande satisfação e um grande aprendizado compartilhar e aprender com vocês hoje, tá? Meu nome é Juliana Macri, eu sou enfermeira, sou mestre em patologia experimental pela Universidade Estadual de Londrina. E a minha aula hoje é sobre receptores de reconhecimento padrão, tá? E padrões moleculares associados a patógenos, o PAMPs. Nós vamos ver o que isso tem a ver com o sistema imune, tá? E falar um pouquinho sobre o sistema imune inato e a resposta envolvida com esses receptores e esses PAMPs, tá? Nós sabemos que o sistema imune, ele tem como principal objetivo defender o nosso organismo, né? E o grande desafio dele é saber diferenciar o próprio do não próprio, o self do não self, né? E as principais células envolvidas no sistema imune inato são os macrófagos e neutrófilos, tá? Existem várias outras que não estão aqui, não é o motivo da nossa aula hoje, tá? Mas os macrófagos, os neutrófilos, as células dendríticas, as células natural killer, elas estão envolvidas nesse processo da fagocitose, na fagocitose de alguma forma, tá? E na liberação de mediadores inflamatórios, ativação de proteínas do sistema complemento, citocinas e quimiocinas, né? Vou mostrar para vocês que essa ativação das células, essa resposta celular das células do sistema imune inato, ela acontece envolvendo os agentes externos, como um micro-organismo, como agentes externos, né? Como, por exemplo, as bactérias gram-negativas. Elas apresentam padrões moleculares associados a patógenos, os PAMPs, as células, mas as células das bactérias gram-negativas, né? No caso, a bactéria gram-negativa, como eu trouxe aqui para vocês, ela apresenta em sua parede celular molécula de lipopolissacarídeo, LPS, tá? E ele é um agente externo aqui, como eu falo com vocês. E quando ele entra em contato, quando uma bactéria entra no nosso organismo, a primeira defesa, a mais rápida, a que chega primeiro, a resposta imune inata, o macrófago, por exemplo, ele chega e ele, de certa forma, ele vai reconhecer essa bactéria, esse agente externo, tá? No caso aqui, eu estou falando da bactéria gram-negativa, mas poderia ser uma bactéria da gram-positiva, poderia ser um vírus, poderia ser qualquer um agente que poderia estar causando ali essa inflamação, um agente externo que poderia estar causando essa resposta imune inata, tá? Porque a primeira célula a chegar do sistema imune inato. E as células do sistema imune inato, como por exemplo o macrófago, ela apresenta em sua camada externa, transmembrana, receptores que reconhecem esses agentes externos. Por exemplo, os receptores Toll-like receptors, tá? Receptores para peptídeos N-metilformilados, receptor de mannose, receptor do tipo scavenger. Então, assim, são receptores que estão na célula, que estão lá no macrófago, tá? E reconhece esses agentes externos, reconhece os padrões moleculares associados a patógenos, como por exemplo o LPS, mas poderia ser um flagelo, poderia ser mannose, poderia ser um ácido teicoico. Então, assim, são vários padrões moleculares associados a patógenos que são reconhecidos por esses receptores. Hoje, eu quero falar um pouco mais sobre os receptores do tipo Toll-like receptors, o TLR. Esses receptores são muito importantes porque eles ativam a cascata de inflamação dentro
dentro do macrófago, do neutrófilo, por exemplo, tá? E essa cascata de ativação leva à produção de citocinas, de quimiocinas, ou mesmo na fagocitose, a degradação desse agente externo para a apresentação da molécula de MHC, tá? Então, esse agente da resposta imune inata está completamente envolvido na ativação de células do sistema imune adaptativo. Então, é necessário que esses receptores estejam funcionando adequadamente, toda a sua cascata de ativação, porque eles estarão envolvidos na ativação, por exemplo, de linfócitos T, tá? E aqui eu trouxe alguma informação sobre os receptores do tipo TOL. Até hoje são 13 descritos, tá? Até a minha atualização foram descritos 13 TOLs. Alguns são transmembranas, estão na camada externa do macrófago, tá? E outros estão dentro do endossomos, porque durante a fagocitose, o agente externo ele é degradado e os receptores do tipo TOL que estão dentro desse endossomo, ele é capaz, alguns reconhecem DNA ou RNA, tá? E desencadeiam uma resposta específica associada a esse DNA ou RNA, tá? E aqui é uma ilustração dos TOLs, por exemplo, tá? Transmembrana, que reconhecem os agentes externos, por exemplo, o LPS pode reconhecer flagelo, pode reconhecer outras partes desses agentes, né? E aqui os endossomos que reconhecem o DNA ou o RNA, entre outros, tá? E eles ativam então toda essa cascata da reação inflamatória, a produção de citocinas como o IL-12, IL-6, o interferon, tá? E a produção dessas citocinas que estão envolvidas como nos mediadores inflamatórios, né, na inflamação, como a ativação das células T, a quimiocinas, que vai chamar mais células para o sítio de infecção, tá? A própria fagocitose e a apresentação de tão importante que é a apresentação de pedacinhos de proteínas desse antígeno em moléculas do MHC, que nós teremos uma aula sobre isso, sobre a molécula do MHC tipo 1, tipo 2, tá? E a apresentação desse antígeno pelas células do sistema imune inato, as células T do sistema imune adaptativo, leva à ativação de células T, por exemplo, tá? E então, essa ativação, ela potencializa a resposta imune contra aquele agente externo, entendeu? Com a produção de citocinas também que ativam essas células, tá? Com a apresentação de moléculas, né, através do MHC, e essas células também produzindo interferon, como aqui ilustrado, ativando ainda mais o macrófago, tá? Para eliminar esse agente externo. Eu quero dizer que essa resposta, ela é essencial, tá? Para a defesa do organismo. O sistema imune inato é a defesa celular mais rápida, é a que chega ali naquele momento, né? E é importantíssima para ativação de macrófago, para eliminação desse agente externo, e também para ativação de células do sistema imune adaptativo, que é o sistema imune que vai gerar memória, vai reconhecer esse patógeno, tá? Vai levar à produção de anticorpo. Então, é de uma forma inteligente que o nosso organismo trabalha, é de uma forma coordenada que o sistema imune atua, né? Como preparei uma aula também sobre a resposta imune das vacinas. Por exemplo, quando eu coloco a vacina
inativado, tá? Da coqueluche, que é uma resposta, é uma bactéria gram-negativa, como que é gerada a resposta imune a essa bactéria, entendeu? Como que é feito isso? Né? Então, assim, nós vamos estar discutindo, por isso que é importante vocês conhecerem esse assunto agora, conhecerem que existem esses receptores, principalmente do tipo TOL, nas células do macrófago, nas células do neutrófilo, nas células dendríticas, tá? Porque essas células estão envolvidas no reconhecimento e na defesa do organismo, na natural killer, então elas reconhecem o agente externo, através desses receptores que estão presentes em sua membrana, é desencadeada uma resposta, uma cascata de eventos que leva à produção de citocinas, que vai ativar o próprio macrófago e vai ativar as células do sistema imune adaptativo. Combinado? Qualquer dúvida vocês deixem aqui nos comentários, tá? Podem entrar em contato comigo, eu tenho várias formas de comunicação lá no meu Instagram, manda uma mensagem no direct, manda uma mensagem no meu WhatsApp, certo? Pode mandar um e-mail para mim, eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, tá? E, eventualmente, sugestões que vocês tiverem. Combinado? Um grande beijo, um excelente estudo para você e nos vemos!